Eu já estava indo dormir, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque hoje eu terminei de ler um livro do Morgan Housel que chama Psicologia Financeira. Esse livro tem vários insights que ligam a gente, me fizeram pensar muita coisa sobre a vida, sobre investimentos também. E tem uma frase nele que ele diz o seguinte: ninguém vai se interessar tanto pelas suas conquistas ou vai dar tanto valor para suas conquistas quanto você mesmo. E isso é de um poder imenso, né? Ele fala assim, aquele relógio caro que você comprou, ele é muito valioso, mas ele é valioso para você. As outras pessoas não vão ter a mesma percepção de valor, elas não trabalharam por aquilo, elas não entendem o que aquilo representa para você. E quando a gente pensa na parte de consultoria, tem uma questão que é muito importante, que é o como você se apresenta para o teu cliente, né? E quando eu saí da faculdade, eu tinha uma necessidade enorme no meu entendimento, se eu mostrasse que eu sabia aquelas coisas que eu aprendia na faculdade, eu ia ser melhor remunerado, ia ser melhor, ia ser mais facilmente contratado, né, pelos meus potenciais clientes. Mas o mundo não é assim, tá? Eu sei, eu já tive na tua pele aí, eu já tive aquela ansiedade de querer fechar um cliente e, putz, eu preciso fechar hoje, o caixa precisa entrar e eu preciso de alguma forma fazer esse projeto dar certo, ele tem que dar certo. E aí eu começo a falar muito do que eu sei, do que eu aprendi e não dá tempo do cliente falar e no final das contas eu acabo perdendo aquele cliente, tá? Então eu vou te dar aqui alguns hacks, o que funcionou muito bem para mim, pode ser que funcione para você. Isso eu aprendi em livros, eu aprendi em treinamentos, eu aprendi muito com a vida real, tá? Quando você for tentar fechar um cliente, primeiro de tudo, ouça com atenção. É mais importante você compreender o problema do cliente e repetir para ele que você entendeu o problema dele do que você apresentar uma resposta, tá? E aqui tem um conto que é importante. Eu lembro um professor que eu gostava muito na faculdade dele, ele me ajudou muito. E ele falava o seguinte: Aurélio, ninguém compra um pé de laranja vendo a laranja, né? Ele compra o pé de laranja porque ele compra um sonho de um dia junto com a família dele, ele ir lá na laranja, cortar a laranja, fazer o suco, as crianças dele em volta. Então, se você começa a compreender isso, que as pessoas agem por motivações emocionais, e inclusive alguém que vai comprar o teu projeto, né, de consultoria, ele está agindo por uma razão emocional também, que é buscando alguém para ajudá-lo a atingir um sonho. Quando você começa a falar demais, pode ser que algumas das coisas que você fale atrapalhem aquilo que ele planeja. Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa começa a falar que ela gostaria de chegar em determinado resultado, porque se ela chegar em determinado resultado, ela vai conseguir expandir a empresa e ela vai comprar o terreno do lado, e você do nada fala assim: tá, mas você acha que comprar o terreno do lado é a melhor solução? Nesse momento você perdeu o teu cliente. Se você falou para ele, deu uma opinião para ele sem ser chamado, ele não pediu opinião para você, se você deve ou não falar, se ele deve ou não comprar aquele terreno ao lado, ele está somente te contando. E às vezes ele pode estar somente escrevendo a lápis a ideia que ele tem, contando e abrindo o coração, confiando em você. A partir do momento em que você começa a dar opinião onde você não é chamado, existe uma chance enorme desse cliente desistir de você, porque ele pensa: esse cara é um problema para o meu projeto. Tá? Então, a partir do momento em que você começa a fazer perguntas confirmando aquilo para validar se você entendeu corretamente aquilo que o cliente te falou, você começa a mostrar que você está ao lado dele. Quando ele se sente seguro que você está ao lado dele e que você pode ser uma ferramenta para ele atingir o objetivo dele, aumenta substancialmente a chance dele querer ouvir o que você tem para falar e ouvir o que você tem para vender para ele, para potencialmente, porque ele já considera que você está do lado dele, para que você potencialmente entre para o time e seja a empresa de consultoria ou o consultor que ele precisa para esse momento, tá? Então, uma boa técnica é você conversar com o teu cliente e você fazer perguntas para ele, e sempre que ele fizer alguma pergunta, pernilongo aqui, não sei como ele entrou, sempre que ele fizer alguma pergunta para você, você finaliza devolvendo, confirmando se a dúvida está certa, né? Por exemplo,
E uma boa técnica que funciona bem pra caramba é sempre que o cliente olhar para você e te perguntar alguma coisa, você refaz a pergunta dele, perguntando se você está entendendo corretamente. Por exemplo, ele falando, vamos pegar esse exemplo do, eu estava lá fazendo o meu, eu quero comprar o lote ao lado da minha empresa, tal. O que você vai falar? Tá, então você está me dizendo que o teu objetivo de curto prazo é fazer aumentar o faturamento e no médio e longo prazo, assim que você tiver recursos, comprar o terreno ao lado. É isso? Aí ele vai falar, é isso. Só que o que pode acontecer? Em boa parte das vezes, o próprio cliente vai entender e ele vai raciocinar com o que você vai estar falando para ele, que foi a mesma coisa que ele falou, mas você falando para ele, ele vai raciocinar e falar assim, mas de repente tem que ver se é esse terreno mesmo que eu quero comprar. Então ele começa a refletir. A diferença de um consultor júnior para um consultor sênior é que o consultor sênior ele consegue levar a reflexão para o cliente e consegue conduzir o cliente no próprio caminho do cliente. O consultor júnior ele quer que o cliente venha para o caminho dele e isso geralmente não dá certo. E é por essa razão que alguns consultores ganham tanto dinheiro, são tão bem remunerados e têm tanto sucesso na profissão, e outros passam uma vida tentando provar para o cliente que eles estão certos, e eles acabam sendo vistos, na maior parte das vezes, como um problema na vida dos clientes, e ou vão ser contratados por honorários muito baixos, ou vão ser deixados para escanteio. Se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com mais gente, se inscreve aqui no canal, se você quer ter acesso a mais materiais sobre como se tornar um consultor e como mudar a tua vida para ter resultados financeiros sólidos vivendo de consultoria. Até mais!